Ademir Quintino, ficou de bom tamanho esse resultado, Ademir Quintino? Ficou maravilhosamente de ótimo tamanho, por algumas circunstâncias que a gente vai elencar aqui. Primeiro, pela incompetência do ataque do Santos, principalmente do Neymar, que perdeu 2 gols incríveis no primeiro tempo. Segundo, pela pichotada do Zé Ivaldo, que deixou o time na mão. Era uma jogada que ainda tinham jogadores, ela estava no intermediária, numa zona quase que morta do campo. E aos 9 minutos o Zé Ivaldo foi expulso e deixou o Santos com um homem a menos durante quase 50 minutos, porque o jogo foi até os 61. Pela perda do melhor jogador do Santos na temporada, que é o goleiro Gabriel Brazão, que sofreu uma joelhada aos 7 minutos, num choque com o Igor Gomes. Pelo fato de ter saído atrás, o Atlético largou na frente com o gol do próprio Igor Gomes. O Santos estava colocando o zagueiro que tinha entrado para suprir a ausência do Zé Ivaldo expulso, que é o recém-contratado Adonis Frias. Estava muito mal colocado, distante do marcador, do jogador que recebeu a bola, né, o Igor Gomes, que marcou o gol. E depois por ter suportado uma pressão muito forte do Atlético. Foi uma pressão meia atabalhoada, mas não deixa de ser pressão, jogando fora de casa, com um jogador a menos, tendo que correr mais do que o adversário. Então o resultado foi muito bom. Se o Santos vive um problema muito sério aí na tábua de classificação, se o Santos perdesse hoje, caía para a zona de rebaixamento, porque o Vitória também tem os mesmos 22 pontos, né? Perdeu ontem pro Fortaleza. O Santos conseguiu um empate aí que o Santos não vence há 4 jogos, Marcelo. O Santos tomou 6-0 do Vasco, o Santos não ganha desde 10 de agosto, curiosamente contra o time mineiro. Foi uma vitória de virada sobre o Cruzeiro em plena Belo Horizonte. Aí depois tomou 6 do Vasco, caiu o Kleber Xavier. E aí perdeu pro Bahia com o técnico interino, que é o filho do Tite, 2-0. E aí 2 empates, 0-0 contra o Fluminense. E hoje voltou a marcar gol depois de 4 jogos. O Santos não marcava um gol há 4 jogos. E hoje voltou a marcar com o Tiquinho. O futebol não tem justiça, né? O que tem é bola na rede. Mas teve um time que foi melhor nas jogadas ofensivas, na proposta de jogo que o Santos levou pro gramado, que foi jogar em contra-ataque, em transição. Esse time foi o Santos. E até os 7 minutos até os 9 minutos do segundo tempo, o jogo estava controlado. Até a expulsão do Zé Ivaldo. Daí por diante, a situação ficou periclitante para o Santos, porque aos 14 o Atlético largou na frente com o Igor Gomes. E aí o Santos teve que correr atrás para empatar o jogo. E aos 39, se o Santos teve o Zé Ivaldo, que quase foi a mãe do ano pro Atlético, o Atlético tem o Lianco, que foi a mãe do ano pro Santos. Uma jogada despretensiosa, um lançamento a esmo. O Tassiano vai em cima do Lianco, que fica na dúvida se vai em cima do Tassiano ou do Tiquinho. E quando que ele percebe que a bola chega no centroavante do Santos, que tinha entrado na segunda etapa, ele deliberadamente acaba atingindo a perna do ex-jogador do Botafogo, hoje centroavante do Santos, envolvido na negociação com o Jair, e faz o pênalti, que o próprio Tiquinho cobrou com muita primazia. O Santos, os centroavantes não tem marcado gols no campeonato. O Tiquinho hoje chamou a responsabilidade, já sem o Neymar substituído. O Vojvoda foi corajoso, substituiu 3 peças de uma única só vez. O Robinho Júnior, que não entrou tão bem no jogo, é menina ainda, está em formação inclusive da sua estrutura física. O Tassiano e o próprio Tiquinho, e funcionou. Teve o dedo do técnico argentino, já que o Tassiano e o Tiquinho foram participantes do lance em que o Lianco acaba cometendo a penalidade que o próprio Tiquinho marcou. Por tudo que o Santos fez durante o jogo, merecia o resultado, mas o futebol não é bem assim. O Santos deu sopa para o azar, o futebol não tolera desaforo, e uma derrota poderia ficar na conta do time alvinegro. Menos mal que conseguiu um empate que mantém o Santos com a mesma numeração de pontos do Vitória, porém nos critérios de desempate, o Santos fora da zona do rebaixamento. Que o Santos se arrume, porque perdeu o Schmidt, perdeu o Igor Gomes e talvez perca o Brazão aí para o jogo contra o São Paulo. O time vai ter que se reinventar para poder fazer um jogo melhor, principalmente na finalização, e conseguir uma vitória que já não vem há 4 jogos. Repito, derrotas para Vasco e para Bahia, e empates contra Fluminense e contra o Atlético Mineiro, mas hoje o santista não pode reclamar não do empate que conquistou, por todas as circunstâncias que eu elenquei aqui no comentário final do jogo, meu caro Marcelo Lima. Agora, Ademir Quintino, foram 2 semanas de preparação aí do Vojvoda, né, em razão da data FIFA. Deixa eu só corrigir aqui, Marcelo. Ah. O Santos tem 23 contra 22 do Vitória. O Vitória perdeu ontem. O Santos tinha o mesmo número de pontos
tem 23 contra 22. Mas mesmo assim, um ponto apenas do Z4 é muito preocupante. É o porteiro da zona, né? Tem que sair dali, né? Dar o cargo de porteiro da zona para outro, né? Agora, Ademir, essas 2 semanas aí de data FIFA, com o Vojvoda treinando, conhecendo o elenco, colocando já de forma efetiva a sua metodologia do dia a dia de trabalho, dá para perceber já alguma mudança em relação ao que era o Santos do Kleber Xavier ou não? Dá sim, Marcelo. Dá sim. O Santos talvez tenha marcado a pressão alta aí com objetividade, né? Com qualidade pela primeira vez no ano, né? Tentou fazer isso com o Caixinha, que foi o primeiro treinador do Santos da temporada. Fez, acho que no primeiro jogo contra o Mirassol, depois não voltou a fazer mais. O Kleber Xavier nem pensar, porque era um jogo totalmente defensivo. E hoje fez com muita propriedade isso aí, dificultando a saída de bola com o Galo. Eu falei aqui no meu comentário pré-jogo que sem o Júnior Alonso, o Galo perdia muito na construção de jogadas. Mas isso não retira a qualidade do Santos de marcar pressão e tomar bolas do Atlético lá na frente. Foi assim que tomou com o Lautaro Dias, que proporcionou ao Neymar a chance de abrir o marcador e o camisa 10 do Santos perdeu um gol feito. Foi assim com o Schmidt, que tomou a bola no campo ofensivo do Santos, o campo defensivo do Atlético, e deu também para o Neymar a chance de abrir o marcador. E novamente o Príncipe da Vila perdeu a oportunidade de largar o Santos na frente. E foi assim também no lance que proporcionou o pênalti do Lianco, porque o Tassiano vai em cima do zagueiro do Atlético Mineiro e aí ele acaba atingindo o Tiquinho. E o próprio Tiquinho marcou o gol que deu a igualdade no marcador. Além da marcação alta, sentiu o meio do campo do Santos bem melhor, muito mais compacto. O Vitor Hugo fez um bom primeiro tempo, depois cansou. A entrada do Vitor Hugo ali deu uma liberdade pro Neymar, que se não foi bem na finalização, participou também das jogadas que o Santos construiu no primeiro tempo. Já dá para perceber sim que o Santos, com um técnico, né? O Santos não tinha um técnico. A diretoria do Santos brincou. A diretoria do Santos brincou de fazer futebol durante muito tempo, fazendo essa invenção que foi a vinda do Kleber Xavier, que não era um técnico. Ele vai ser técnico, sim. Torço para que isso aconteça. Acho que ele tem qualidade para isso, mas não era um técnico. Agora o Santos tem um técnico de verdade. Um técnico que tem aquilo roxo e bate com a jojoba na mesa e tira o Neymar. E põe 3 jogadores de uma só vez, sendo ele um menino de 17 anos, que é o Robson Júnior. Então, já dá para perceber, sim, mudanças não tão significativas, até pelo tempo em que o Vojvoda comanda o time. Mas eu já vejo o Santos dando melhoras. Se ainda não traduziu em resultados positivos, porque o Santos não tem nenhuma vitória em 2 jogos com o Vojvoda, foram 2 jogos e 2 empates, você percebe um Santos pronto para se arrumar e uma projeção melhor de apresentação de time no campeonato, coisa que a gente não via com o antecessor, Marcelo Lima.